Seja bem-vindo ao Macabrocast. E agora, Karen, qual é o caso que você traz pra gente? Bom, o caso que eu trouxe é um caso que chocou e parou o Brasil, literalmente, que é o caso da atriz Daniela Pérez, filha da autora de novelas Glória Pérez, que foi um caso monstruoso, cruel, é muito surreal ver o assassino falando sobre isso. Hoje ele fala sobre isso. Então vamos lá, vamos resumir o que aconteceu. A Daniela, ela estava como uma das personagens em crescimento na novela de Corpo e Alma, ela não chegava a ser a protagonista, ela era um daqueles personagens de núcleo pequenininho que o público gosta e torce. E com isso, o par romântico dela era o assassino dela em questão. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não vou dar essa credibilidade para ele. Então, o que acontece? Ele era o par romântico dela, ok? Mas lá pelo capítulo 80, na semana que ele gravou, ele só gravou 2 cenas. Ele se sentiu como se estivesse reduzindo o personagem dele, e aí ele se achou no direito de chamar a Daniela Pérez para conversar. Até aí tudo bem. Isso que eu estou relatando é o básico que todo mundo conhece da história. Beleza. Nisso que ele chamou ela para conversar, ele alega que ele saiu para conversar, mas teve que levar a mulher junto para ela ver que não tinha nada entre eles, que era um ciúme bobo que ela sentia. Nesse trelelê todo da conversa, a mulher saiu de dentro do carro e começou a partir para a porrada com a Daniela Pérez, e ele, para separar, ele enforcou a Daniela Pérez aqui e tirou a mulher de perto. Nisso, a Daniela Pérez desmaiou. E aí eles jogaram o corpo dela desmaiado no meio do mato ali na Barra. E por algum motivo que ninguém sabe, ele diz que a mulher, a coautora do crime, que é a ex-esposa dele, foi para perto do corpo com uma tesoura e esfaqueou, e tesourou, golpeou a Daniela 19 vezes. Isso é o que ele diz. Foi um caso extremamente brutal para a época, principalmente porque ela estava na novela das 8. Ela era uma estrela, era uma filha de uma autora famosa. E ele era tipo um Zé Ninguém que estava tendo a oportunidade. Isso é o que ele conta, porque porque de primeira ele diz que não foi premeditado, mas a polícia foi em várias versões das confissões. A esposa dele, a ex-esposa dele já falou que saiu de casa com um lençol e um travesseiro para ficar deitada no carro. Para que você vai ficar deitada no carro escondido? Para que você está levando uma tesoura? Aí, quando ela foi questionada por que ela estava levando uma tesoura, ela falou que era para tomar leite dentro do carro, que ela gostava de tomar leite dentro do carro. E todo mundo que conhece ela lá, que estava presente, falou que nunca viu essa mulher tomando leite. Que dirá dentro do carro. Para que a tesoura? Ele alega que não queria matar a Daniela Pérez, que ele não golpeou. Se ele matou, foi porque ele asfixiou ela. Mas o perito diz que não foi por asfixia, foi pelos golpes que perfurou o coração, o pulmão, o pescoço. Então ele diz que não matou, mas que ele participou. Isso tudo por uma questão de inveja, por uma questão de ego e uma questão de querer crescimento pessoal. Já alegaram até que foi por ritual satânico, mas eu não acredito muito. Quem passou no momento lá, que eles estavam lá naquela do vamos embora, o que a gente faz, não sei o quê, passou um carro, curiosamente, de um advogado, que notou ali naquele vucu-vucu, 2 carros parados no meio do mato da Barra, que estranho. Ele ligou para a polícia, anotou as placas e passou para a informação para a polícia. Tinham 2 carros naquele local, uma coisa estranha, e foi como descobriram que ela morreu. Todo o esquema de investigação ocorreu em menos de um dia e calhou de acharem a placa dele lá nos estúdios Taikon, que não era ainda Projac. E aí ele chegou na polícia, encontrou o Raul Gazola, que era então esposo da Daniela,
abraçou o cara como se não tivesse acontecido nada. Tipo, poxa, que triste, que pena. E aí, quando chegou para fazer o depoimento, ele contou pro delegado: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei, eu fui o último a ver, mas eu não tenho nada a ver com isso. Só que o delegado falou: então tá bom, vamos começar. Ué, mas eu já tô aqui negando. Não, porque olha, tem uma testemunha que viu você no local tal, com a placa tal, o carro tal, a essa hora. Aí ele pediu para fazer uma ligação, e na ligação que estava com escuta, ele fala para a esposa, a ex-esposa dele, no caso, que, ó, eu vou assumir o crime. Nesse momento que ele fala isso, a polícia vai lá, busca a ex dele, leva para uma outra delegacia e ela também confessa. Os dois fizeram confissão somente em juízo. Os dois pegaram, vamos aí, ela pegou 18 anos e 6 meses, ele pegou 19 anos e uns meses. Mas nenhum dos dois cumpriu a pena por inteiro. Os dois, ela cumpriu pouco tempo e ele cumpriu 7. E os dois já estão em liberdade. O processo parece que já não é mais válido. Eu não sei qual é o nome certo que dá, mas eles não são mais, tipo, ex-presidiários, ex-condenados. Eles não são mais isso. Já cumpriram, passou, como se nada tivesse acontecido. Ele tentou vender um livro contando a sua versão da história, o qual a Glória Pérez conseguiu proibir. Ele queria lançar numa Bienal, contando a versão dele, e a Glória Pérez proibiu e falou que se ele tentasse de novo falar do nome da filha dela, ele ia ter que pagar uma multa de R$20 mil, em qualquer situação. E com isso, ele hoje é pastor, vive ali em Belo Horizonte. A esposa dele trocou de nome, mas se jogar no Google o nome dela, vai aparecer um nome novo também. Esse caso da Daniela Pérez ajudou na alteração da lei de crimes hediondos. A partir daí, o homicídio qualificado por motivo torpe ou fútil também está incluído na lei de crimes hediondos, porque antes da Daniela Pérez não estava. Então, estava só como homicídio qualificado. A Glória Pérez conseguiu fazer um abaixo-assinado e incluiu esse crime dentro dos crimes hediondos para ser julgado como um crime hediondo. Então, ela conseguiu essa mudança aí na lei. O que vocês acharam? O que acontece é o seguinte, aí a pessoa vai perguntar assim, ué, mas por que esse caso está entrando aqui se vocês estão falando de relações abusivas? Simples. A relação da ex-mulher e o cara era extremamente assim, porque a ex-mulher, ela também era uma mulher completamente, como é que eu posso dizer assim, manipuladora. Ela começou a manipular a cabeça dele e ela começou a botar a ideia, ó, ela tá parecendo mais que você. Poxa, você tem que abrir o olho. Essa mulher não vale nada, essa mulher não sei o quê. Ela também, ela é coautora do caso, mas é uma das responsáveis, porque ela manipulou também o cara. Ela é extremamente manipuladora. Por isso que esse caso entrou aqui. Porque era uma relação, sabe? Não é uma relação abusiva, mas eram dois FDPs junto com a manipulação rolando em cima. Sim, Tanto que porque eles... ele era um cara de boate quando a Glória Pérez chamou ele para fazer a novela. E a esposa, ele já era casado e tal. Só que ele tinha aquela coisa do ego, aquela coisa da ganância. E ele queria conquistar a Daniela Pérez. Tanto que você vê hoje nas entrevistas dele, ele deu em 2012 uma entrevista para o Marcelo Rezende. Ele relata a situação como se ele fosse o gostosão da parada. Porque elas estavam brigando por minha causa. Por sua causa. Porque a Daniela Pérez, ela queria conversar comigo para desabafar. Aí o Marcelo Rezende pergunta, desabafar o quê? Aí ele, da vida pessoal dela. Porque ela tinha um roxo aqui no rosto. Mas pera, você então tá alegando... Essa parte é uma conclusão minha da entrevista, tá, gente? Ele tá alegando que o roxo foi o marido dela, Raul Gazola, que fez. E aí ela quer desabafar com ele, que é o par romântico dela na novela, tipo, meses de convívio. Então, ele tá dando a entender que o quê? Que eles eram amigos. E que dessa amizade, a mulher dele tava achando que tinha um relacionamento. E que ele tinha que provar para ela que não existia um relacionamento. Que eles eram só amigos. E aí a mulher dele falou na cara dele, pô, ele era aquele tipo de homem que é vaidoso, egocêntrico. Isso dá para notar até hoje nas entrevistas que ele dá.
Ela falou na cara dele, mas você não é mais bonito que o Raul Gazola, ele é muito mais bonito que você, por que ela vai querer você? O seu personagem é um motorista de ônibus, ele é um dançarino da Globo, não sei o quê. A mulher menosprezava ele. Então ele se crescia em cima do personagem que estava querido pelo Brasil. Porque o pessoal, toda a entrevista dele, todo mundo fala, o seu personagem, as pessoas estavam torcendo pelo seu personagem ficar com ela. E isso foi inflando o ego dele, exatamente como a história do cara que matou a cantora. Ele achava que, como ele estava querido pelo público, ele podia matar e não acontecer nada. Ele falsificou a placa do carro para ninguém achar ele. Ele estava muito premeditado para matar ela, muito premeditado. Então, assim, é muito cruel o que ele fez e ela só tinha 22 anos. Você olha para a cara dele contando, eu estava falando isso pro meu marido hoje, assistindo a entrevista dele. Ele não tem remorso nenhum. É surreal como esse homem é frio, cruel, manipulador, calculista. Ele não tem... E ele joga toda a culpa na ex-mulher dele. Tanto que o Marcelo Rezende fala, você matou Daniela Pérez? Ele diz, eu participei do assassinato. Se for por estrangulamento, eu matei. Se for por tesourada, eu só estava lá no momento. Você já confessou, você já foi preso. Por quê? Você já cumpriu a sua pena, você já ficou em liberdade, você já fez a condicional. Por que agora você não vai assumir o que você já assumiu antes? E várias versões em todos os lugares que eu olhei, pesquisei e encontrei sobre esse caso, todos dizem a mesma coisa. Ele mudou as versões da história várias vezes. Ele contava versões diferentes várias vezes. A ex-mulher dele ia para a mídia falar a história sempre. Era um denegrindo a imagem do outro. Era um falando mal do outro. E presos não podiam ter contato. Então, era aquilo que vinha. Então, assim, era um trabalhando a mente do outro nessa questão. Então, assim, eles eram pessoas muito perturbadas mentalmente. É essa a conclusão que eu chego. Porque ninguém pode matar alguém tão friamente com uma tesoura, se não está muito premeditada, se não está muito planejado, não faz sentido isso. Então, foi muito cruel o que eles fizeram, muito cruel. Muito sinistro mesmo, esse caso é um caso muito sinistro. Ilia, sua opinião? Então, o que mais me chocou nesse caso foi, assim, que a novela, a cena que eles gravaram, que antecedeu a morte da Daniela, foi uma cena gravada à noite. Então, eles sairiam à noite do set. E no outro dia, quando a mãe ligou para ele para perguntar sobre ela, ele agiu assim numa frieza calculista muito grande. Então, como é que eu não pretendo matar uma pessoa? Eu adultero a placa do carro. A esposa, que hoje é ex, leva travesseiros e lençol. O corpo foi desovado no mato. E não houve premeditação. Um caso desse eu encararia como um caso de um psicopata. Porque ele não sente remorso, ele joga a culpa na outra pessoa, e isso entende-se que ele sabe que o que ele fez é errado no momento que a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então, ele sabe que ele fez uma coisa errada. Então, assim, é um caso que realmente chocou muito. Então, nessa época eu era adolescente, então eu vivenciei tudo isso, assisti a novela, né, com a minha mãe. E, cara, o que mais me marcou na época foi ver as fotos da Daniela Pérez morta no jornal, que nessa época ainda se faziam isso, né? Ela caída ali no mato com a calça jeans, uma blusinha preta, assim, cara, é horroroso isso, cara. E ela era uma menina linda, né, cara? Ela era tão princesa, assim, tão meiga, assim, o Brasil apaixonado por ela, cara. Que ela já tinha feito, acho que uma novela antes, se eu não me engano. Mas ela estava no ápice ali, decolando na novela, entendeu? Fazendo muito sucesso e, infelizmente, aconteceu aí de tropeçar com esse cara que, eu, sinceramente, é até difícil falar dele, porque beira psicopatia, sabe? É uma situação muito estranha, com histórias contraditórias, ele e a mulher dele se comendo em entrevista, um querendo ferrar o outro.
É um caso bizarríssimo. E uma outra coisa também que eu acho que marcou todo mundo que vivenciou é aquela música, a Wish on the Star, que era o tema da novela, que eu acho que até hoje quem essa música mesmo era o tema da personagem da novela. Então acho que isso associou, né, de uma forma a Daniela Pérez e tudo que aconteceu, que acho que quem vivenciou aquela época ouve essa música, é como se fosse um gatilho. Você, na mesma hora, você lembra do caso e de tudo que aconteceu. É extremamente bizarro. É mesmo, cara. E, gente, sem mais delongas, Anderson, qual é o último caso da noite? Cara, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2008, que foi extremamente noticiado, que foi o caso da Eloá Cristina, que virou refém ali, né, do ex-namorado, né? Viveu aquele episódio desesperador ali, que foram 5 dias de um sequestro, né? Que acabou numa morte trágica, né? Numa tarde ali, a Eloá Cristina fazia lá o trabalho de escola com umas 3 colegas lá no apartamento que ela morava, lá em Santo André. E tava ali acompanhada de suas amigas, fazendo trabalho, igual todo mundo, qualquer adolescente faz, né? Leva as amigas para casa para fazer o trabalho, aquelas coisas todas. E ela não poderia imaginar que nesse dia que estava ali, todo mundo se divertindo, fazendo o trabalho da escola, iria se iniciar, como eles chamavam na época, de as 100 horas de terror, né? Que foram o momento ali que durou esse sequestro, que começou no dia 13 de outubro, né, de 2008. Lindbergh Fernandes, né, Alves, que é o ex-namorado de 22 anos, né, ele, na cabeça dele, cara, ele tinha outros planos, ele não aceitava ali o término dessa relação. Essas 3 pessoas que estavam ali no apartamento se tornaram ali os protagonistas do que ficou conhecido como o mais longo sequestro em cárcere privado, né, que aconteceu lá em São Paulo. Segundo foi falado na época, como a gente já falou aqui nos 3 casos, um ato passional. Ele fez aquilo porque amava. É muito bizarro isso, cara. Esse argumento de eu fiz porque eu amava. E logo virou ali um caso extremamente preocupante e tal. Inicialmente os 2 amigos da Eloá foram liberados, né? Enquanto ficou a Eloá no apartamento, ele e uma outra amiga chamada Nayara, né? Que ficou ali bastante tempo com ela. E nesse meio tempo a polícia foi chamada e começou aquele rebuliço, os moradores ouviram ali helicóptero e tal. Aí daqui a pouco já tinha jornal, que naquela época a gente tem que levar em consideração que a mídia, qualquer caso, ia todo mundo em cima, ficava... passava em tudo quanto é canal, ficava aquele auê todo ali. E rapidamente já tinha um monte de câmera apontada para lá e ia passando na televisão, em todos os canais. A menina foi sequestrada pelo ex-namorado, eles já sabiam de tudo. Até que aconteceu um lance muito doido. A jornalista Sônia Abrão, que todo mundo conhece aí, chegou a entrevistar, cara, o Lindbergh na época ao vivo, por telefone. Ela conseguiu, não sei como, lá o telefone da casa da menina e acabou intervindo diretamente no caso ali, a atitude que na época o pessoal criticou muito ela, né? Falou assim, caraca, como é que pode? A menina tá numa situação extrema ali, né? Correndo perigo e todo aquele sensacionalismo que estava sendo feito em cima do caso. E aí se passou um dia, a amiga dela, Nayara, foi solta e só ficaram os 2 lá. E os jornalistas ficaram cobrindo a libertação, filmaram lá a menina, tal, quando saiu do apartamento, tal. E a Nayara só pensava na amiga, né, que tava lá, né, que ficou só a amiga e o cara. Eu lá, de vez em quando, saía ali na janela, mostrava que tava tudo bem. Tá, apesar de todo o estresse das condições, ela pedia calma para todo mundo, que as coisas iam se resolver. E, no entanto, como a gente sabe, elas saíram do controle. No dia 15, a polícia, sem ter mais o que negociar, né, com o sequestrador, o ex-namorado, teve a grande ideia de mandar essa amiga, a Nayara, de volta pro apartamento.
a ideia era que a jovem de 15 anos, né, conseguisse negociar com ele. Quer dizer, eles tiraram as pessoas que estavam sequestradas e a última que saiu voltou. Cara, ninguém entende por que disso, mas a ideia deles é que ela tentasse convencer o cara. E além de fazer companhia a Eloá, né, que era mantida ali presa. E o resultado não foi o esperado. A Nayara voltou a ser uma das sequestradas. Ele não deixou a Nayara sair, que ele ficou com mais uma como é que eu vou dizer? Uma pessoa para barganhar, uma vítima para barganhar o que ele queria. E com os nervos ali à flor da pele, as negociações não estavam indo e havia aquela pressão popular, né? Que a galera que estava vendo, via aquelas pessoas na rua com todo aquele clamor ali com a situação. E os policiais da ação tática especial e da tropa de choque disseram ter ouvido um disparo dentro do apartamento, que eles estavam lá ouvindo, monitorando o que estava acontecendo. Não pensaram duas vezes, explodiram a porta e invadiram o apartamento que estava acontecendo esse sequestro. Lá dentro os oficiais entraram em luta corporal com o garoto e, em resposta à atitude da polícia, o Lindbergh atirou na direção das duas reféns. Tipo assim, quando ele viu que a polícia entrou, que ele poderia morrer a qualquer momento, a primeira coisa que ele fez foi atirar nas duas meninas, tanto na Eloá quanto na Nayara. A Nayara, que era amiga da Eloá, ela levou um tiro no rosto. E a Eloá foi baleada na cabeça e na virilha desses disparos. E no final, a Nayara deixou o apartamento andando, que foi um tiro que pegou, apesar de ter pego no rosto, não fez um grande dano ao ponto dela. Ela conseguiu sair andando, tudo direitinho, né? Na medida do possível. E a Eloá foi ali carregada até o centro hospitalar lá de Santo André. O Lindbergh saiu algemado do apartamento já lá para o seu julgamento. E às 23 horas do dia 18 de outubro, Eloá foi dada como morta por morte cerebral, em decorrência dos tiros. E assim acabou esse crime, né, que abalou o Brasil. O sequestrador foi preso, ele foi julgado no ano seguinte, em 2009. Anos mais tarde, o julgamento durou 4 dias, que foi ali entre o dia 13 e o 16 de fevereiro de 2012, quer dizer, levaram 4 anos ainda. Ele foi considerado culpado pelos 12 crimes a qual ele foi acusado, né, o Lindbergh, homicídio, tal, tudo, e sua pena chegou ali a 98 anos e 10 meses, sentenciados pela juíza lá na época. E eu queria saber de vocês como é que foi na época você assistir toda essa angústia ao vivo pela televisão. Antes das meninas falarem, um obséquio, 90 e poucos anos de cadeia, esse ano ele tá saindo. Aí é aquela coisa que você fica puto pra cacete com a justiça brasileira. É uma coisa que eu tenho que falar. Esse ano esse cara tá na rua. Ele cumpriu acho que 1/3 da pena. E tá saindo. Eu li na reportagem, se não me engano, se ele já não estiver saindo, se ele já não estiver na rua, ano que vem, com certeza. Cara, foi um caso que eu lembro que foi noticiado em tudo que é canto da TV e foi muito triste, muito triste. E sem contar que o erro que a polícia cometeu foi... E outra coisa que eu li hoje, essa menina que tomou um tiro, o Estado perdeu uma causa na justiça e o governo vai ter que indenizar ela em R$150 mil devido à inteligência e ideia da polícia de ter mandado a garota voltar, que ela poderia estar morta hoje em dia. Lia, caso Eloá, o que você tem a nos falar? Uma sequência de erros. O que mais me chocou foi a atitude da polícia, né, em mandar novamente uma adolescente que já havia sido libertada, né, de um sequestro, e mandar ela novamente pro cárcere. Porque, assim, foi abandono de incapaz do Estado. Eu, quanto mãe, eu tenho uma filha de 14 anos. Até os 16 anos dela, eu não posso sair de casa e deixar ela sozinha. Mas o Estado pode pegar uma menina de 15 anos e mandar de volta para um cárcere privado. 150 mil é vergonha.
Deveria ser mais. Porque não paga o risco de morte que ela correu naquele momento, né? Vale ressaltar também, não culpando pais, mas uma garota de 15 anos namorar, aceitar a adultização de um menor. Como eu não posso deixar um filho de 15 anos sozinho em casa para mim trabalhar, mas eu posso deixá-lo namorar, né? É uma criança inserida no mundo doentio adulto que terminou numa tragédia terrível. Então, assim, é um caso que me chocou, é um caso que faz eu pensar e redobrar os cuidados que eu tenho com minha filha. Então, assim, foi chocante assistir aquilo. Gostei desse ponto de vista. Eu concordo com o que você tá falando, Mia. Eu acho corretíssimo. Uma garota de 15 anos namorar um cara de 22? Porra, pelo amor de Deus. Também, em certo ponto, tem um pouquinho de culpa dos pais, sim. Karen, caso Eloá, o que você tem a nos dizer? Eu tenho a dizer que para mim foi muito sofrido ver o caso da Eloá, porque a mídia transformou o sequestro num reality. Na época ela tinha 15, tô certa? Acho que sim. Então, ela tinha 15 e eu tinha 17. Eu não era tão mais velha quanto ela. Então, eu ainda não conhecia o Vida, fui conhecer o Vida no ano seguinte. Eu ainda estava nesse universo adolescente. Eu fazia trabalho com os meus amigos em casa, eu recebia os meus amigos em casa, eu ia para casa de amigos, e essa situação da Eloá foi uma situação que teve amigos meus que falaram assim: eu não quero arrumar um namorado agora. Teve gente que se identificou e terminou a relação. Tenho medo dele um dia se tornar como esse namorado de Eloá. Não quero ser a próxima Eloá. Então, a nossa diferença de idade não era muito grande. Então, todo mundo ficou muito alerta com essa situação. Então, a gente teve muita empatia em relação a Eloá na época. A gente usava muito Orkut, tinha muita gente triste, sofrendo de luto pelo término desse grande reality que a mídia criou, porque todo mundo ficou atento, ficou alerta, ninguém esperava acordar no dia 13 e ter essa notícia, e isso ainda se perdurar por dias. Era só um trabalho. E às vezes a gente fala para a mãe e para o pai: eu vou ali na casa do fulano fazer um trabalho do colégio, e deu nisso. Então eu posso dizer por mim e pelos meus amigos da época, a gente ficou muito mais atento. A gente usava muito mais o telefone, na época não tinha WhatsApp, então a gente ligava muito mais para os nossos pais para falar: quem está aqui? Fulano, 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 a gente chegou agora, vai sair tal hora. Saiu tal hora. Vem buscar. Eu vou de carona com fulaninho. Era sempre assim, muita satisfação para não dar preocupação para os pais, até mesmo em baladinha. Cheguei aqui na balada. A música correndo, tô aqui na baladinha. Fulano, fulano, fulano estão aqui. Era assim, porque a gente ficou... repito, eu estou dizendo isso por mim e pelos meus amigos da época. A gente ficou muito atento e muito, assim, até um pouco escaldado com essa história, sabe? Eu não vi meus amigos namorando, assim, por um ano ou dois, justamente por causa dessa situação. Como eu disse, amigas terminaram o relacionamento, não, porque ele é meio abusivo. Ele ainda não me bateu, mas ele às vezes muda o tom de voz para falar comigo, eu acho um pouco agressivo. Eu vou terminar com ele para eu não ser um Eloá. Então eu vi isso acontecer. Então, para a geração que aquela galera ali do 16, 17 anos, foi uma coisa muito impactante. Muito impactante. Mexeu muito, repito, na rotina dos meus amigos e minha. Mexeu muito na rotina de muito jovem ali, porque tinha um pessoal da escola que, tudo bem, não era amigo, mas estava vivendo uma rotina parecida. De pai ir buscar na porta, levar, evitar fazer trabalho na casa de coleguinha sem pai e mãe presente. Não, então vai a mãe de alguém, porque a gente ficou muito preocupado com essa situação. A gente convive com a pessoa na escola, mas você não sabe quem aquela pessoa está vivendo fora da escola, nas ruas, em namorados, essas coisas. Então, por um bom tempo, eu não vi nenhum amiguinho meu namorando, nem nada disso, muito por causa do impacto que o caso Eloá causou nessa geração dos 16, 17 anos. Pode falar, Anderson. Esse ano aconteceu um fato relativamente triste ligado a esse caso da Eloá.
no dia 4 de maio agora, de 2021, a vendedora Maria Augusta da Silva dos Anjos, de 51 anos, ela foi a pessoa que recebeu o coração da Eloá depois do falecimento dela. Ela faleceu em decorrência de complicações da Covid, no hospital em Paraná. Tanto que a Ana Cristina Pimentel, que é a mãe da Eloá, né? Hoje ela tem 54 anos, ela disse que não esperava, né, essa notícia, que estava torcendo muito para a Augusta, né, se recuperar, e que para ela tinha sido muito triste, né? E para a família e os filhos, né? Estão tristes com a morte dessa pessoa, até porque no dia 5 de maio, um dia depois, seria o aniversário de 28 anos da Eloá, se ela estivesse viva. E ela falava que a Augusta era como se fosse uma filha para ela, pois ela carregava o coração da Eloá. Que bonito isso, né? Mas infelizmente teve essa notícia triste aí dessa pessoa, né? Pô, que triste, né? Coitado. Gente, o que vocês acharam? Não deixe de deixar seu like. Dê um feedback pra gente se vocês gostaram, qual é a sua opinião, se tem outros casos que vocês querem que a gente aborde. Cara, foi uma parada bem complicada pra gente. Eu sei que isso aí pode gerar alguns gatilhos, mas é um tema que nós devemos falar. E mais uma coisinha, por que mais amei você? Não sei se vocês perceberam, todos esses casos, a desculpa é: eu fiz isso, mas amei você. Eu matei, mas amei você. Eu tô te torturando, mas amei você. Eu vou matar a sua família, mas amei você. Mas amei você é o grito de alerta, porque na verdade isso não existe. É o que disse desde o início, as mulheres pegaram, foi inteligentíssimo. Quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não faz o outro se submeter, quem ama não inferioriza, quem ama não inferniza, quem ama não maltrata, quem ama não humilha. Quem está passando por isso, cai nessa não, gente. Ele não vai mudar, ele não vai melhorar. Não se iludam. A maioria dos casos, a mulher acharam que o cara ia mudar, o cara pediu perdão, a mulher foi aceitar de volta, o cara matou. Abram os olhos. Abram os olhos. Essa violência contra a mulher, essa violência contra a família, porque você não mata apenas uma mulher, você mata uma família inteira. Isso não pode continuar. A gente tem que dar um grito de alerta. O Macabrocast está aqui para isso. Antologia Mais Amei Você está aqui para isso. E a gente conta com vocês, com a conscientização de vocês. Não esquece de deixar seu like, dizer o que vocês acharam. E antes de me despedir, Lia, dá seu recado final para a galera e diz aonde que o pessoal queira falar com você, onde que te encontra, por favor. Podem estar me encontrando no Lia Carvalho, meu Facebook, ou no Notas Literária, que é onde eu faço minhas notas sobre as minhas leituras, sobre o meu trabalho, sobre séries, filmes e tudo mais. Deixar um alerta aqui para as mulheres que a agressão, ela não começa com a física, ela começa com a psicológica. E hoje qualquer pessoa pode denunciar, não cabe mais somente a vítima. Qualquer pessoa pode pegar o telefone e ligar no 80, se eu não me engano, e fazer a denúncia. Então, assim, não pensem que uma pessoa que lhe bateu, lhe humilhou, ele não vai fazer novamente, ele vai fazer novamente. Ele só vai piorar, o grau só vai aumentar. Primeiro ele grita com você dentro de casa, depois ele te humilha em público, depois ele te bate, e até chegar no feminicídio, que é muito grave. Então, pessoas agressivas, elas precisam de tratamento e de punição perante a justiça do ato cometido, e não de um perdão, uma aceitação da mulher ir no lar. Então, necessita que as mulheres elas tenham inteligência emocional para dizer não, para dizer basta. E é isso meu recado. Isso aí. E mais uma coisinha assim, rápida, que eu tô lembrando o seguinte. Na antologia, Mais Amei Você, no final, vai estar um QR Code. E nele vai estar os números. Você vai botar o celular, número para você fazer denúncia. E outra coisa que é uma ideia que o Thiago teve, que vai ter relatos
reais de mulheres que sofreram abusos, que sofreram na mão de maridos abusivos. E você vai poder, no livro, através do QR Code, você vai ouvir os relatos dessas mulheres. Entendeu? No final do livro. O livro também vai trazer estatísticas sobre o aumento de violência. E uma coisa também que a gente vai começar a fazer essa coisa é tão enraizada, que nós vamos fazer umas playlists de músicas que falam sobre relações abusivas que muita gente não sabe. E são músicas conhecidíssimas e muita gente não sabe. Eu vou dar só um exemplinho antes de acabar aqui, vocês não sabem. Kid Abelha, eu quero você como eu quero. Aquilo ali é uma relação abusiva. O próprio autor da música, o Leone, ele falou que ele fez isso. Uma mulher que era casada com um baterista da banda e ela era extremamente abusiva, tanto que tem a parte que agora vocês vão passar a se ligar, que ela fala o seguinte: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu vou te ensinar como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. E muita gente não se liga nisso. Então, nós vamos fazer sobre músicas que muita gente não sabe. Muita gente acha, ai, que música romântica. E, na verdade, não. Isso é uma coisa que está enraizada e nós vamos começar a mudar essa visão. Parar de romantizar a violência, romantizar esses abusos que estão acontecendo. Não só de marido como esposa contra marido, pais abusivos em cima de filhos, que nós vamos trazer os casos americanos são horrorosos, entendeu? Tem caso americano que nós vamos trazer parte 2 que vocês vão ficar, que também foi escolhido para isso, e é isso que eu queria falar para vocês. Karen, se despede da galera e fala das suas redes sociais. Pessoal, eu agora estou aqui com a equipe do MacabroCast, então vocês vão me ver aqui por enquanto, por um tempo, pra caramba, pra sempre. Pode ser. Me segue lá no Instagram, Louca dos Filmes, LOKH, Louca, com KH de Karen. Lá tem dica, a gente agora está fazendo a semana do Brucutus Fofinhos, que são os brutamontes de filmes de ação, que também fazem filmes fofos, então tem muitos filmes fofinhos lá, com Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, vai ter com Dwayne Johnson, que é o The Rock, vai ter com Vin Diesel, então vai ter muitos filmes assim que você vai falar, eu lembro da minha infância, já vi na sessão da tarde. Também tem a Pipoca Baurucas, todo sábado indica filme Baurucas com uma dica muito boa para você assistir de streaming ou cinema, que agora que os cinemas abriram, dá para fazer dicas de cinema. Então tá muito legal acompanhar o Indica Baurucas. É só seguir o Instagram Louca dos Filmes, que daí vocês vão ter todas as dicas legais de filmes e séries. E live, toda quarta-feira, Papo de Louca. Isso aí. E Anderson, seu recado final. Queria agradecer mais um programa aí, esse papo que precisa ser debatido com frequência mesmo. É um assunto que a gente não pode deixar ficar quieto, entendeu? São esses crimes passionais, casos de feminicídio. Tem que estar sempre tocando no assunto, porque as coisas precisam mudar realmente, que a gente está chegando em números absurdos, até piores do que era antigamente, né? Quando as coisas, como a gente já citou aqui, facilitavam para isso, né? Para os algozes contra as mulheres, né? E agradecer a participação da convidada, da Lia, pelo programa, acrescentou bastante aí, botando o seu ponto de vista. Obrigado para Karen. Não esquecer, procurar a gente lá no MacabroCast no Instagram, que a gente deixa dica, avisa dos programas, trailers, notícias, algumas notícias, quando dá tempo, claro. E é isso aí, galera. Obrigadão aí. Isso aí, gente. Não pode esquecer isso aí, o Anderson falou. Vocês querem dica de filme de terror, trailer de filme de terror, e também uma vez na semana nós fazemos assim uma resenha sobre um filme de terror também. Isso tudo vocês só encontram no Instagram do MacabroCast. Então vocês não podem esquecer disso, no Instagram do MacabroCast. Outra coisa assim que agora eu me lembrei, toda quarta-feira no meu Instagram, que é Peter Terror Macabro BR, eu faço uma live literária, nós falamos sobre vários lançamentos.
da Dark Book também, nossa parceira Dark Book com as antologias. Apresento autores, nós falamos sobre terror, nós falamos sobre livros, sobre poesia. Quem curte ler um livro, quem quer uma dica de leitura, quem quer conhecer os autores, toda quarta-feira, 8h30 da noite, meu Instagram, Peter Terror Macabro Brasil. Gente, se você for sair, vai para o trabalho, por favor, use máscara. Álcool em gel, não esqueça, não demore. Mesmo se você já tiver como eu estou, imunizado, que eu tomei a vacina dose única, mesmo assim, eu vou para o trabalho de vocês, quem me vê aí na rua, eu estou de máscara, álcool em gel na mochila, porque você tem seus entes queridos em casa, por mais que você não fique ruim, mas você ainda passa a doença se você pegar. Então não esqueça disso. Consciência, gente. Até a próxima. Fui. Valeu.